Olá, estudantes do quarto ano, Acelera. Estamos aqui novamente para mais uma aula, hoje interdisciplinar, língua portuguesa e geografia. Eu, professora Mauricéia Joana, vocês já sabem, trabalho com essas disciplinas e também a disciplina de História, certo? Então, a gente está sempre fazendo uma aula interdisciplinar, trazendo o conteúdo de língua portuguesa junto com outra disciplina. Hoje será Geografia. Não é? E aí, eu espero que vocês já estejam aí juntinhos para iniciar a nossa aula, que vocês já estejam prontinhos, preparados. É sempre importante, quando for assistir a aula, trazer um caderno, material para, como é que eu posso dizer, fazer algumas anotações. Por quê? Porque, eu já falei diversas vezes a vocês, o conteúdo que eu trabalho aqui é o mesmo conteúdo que a professora vai estar lá falando, trabalhando com vocês nas aulas presenciais. E aí, você já vai estar mais preparado. Por isso, anota, se tiver no smartphone, dá um print na tela que você achar interessante do conteúdo, se tiver no tablet, também. O importante é que você esteja aí, se organizando e fazendo as suas anotações, porque vai precisar dela. E também já sabe, né, responder os nossos desafios também é importante pensar um pouquinho. E aí, outra coisa, para quem está no chat, recado importante, preste atenção na explicação, preste atenção no conteúdo, não fica se preocupando só de falar, escrever no chat, não, preste atenção, porque muitas vezes vocês querem responder primeiro do que o outro e acaba não prestando atenção no conteúdo. Eu tenho percebido isso. Então é importante que vocês olhem as explicações, entendam. Se tiver dúvida, pergunta. Não esquece, pergunta. Não entendi isso não, professora. E aí a professora Mauricéia vai explicar novamente, sem problema nenhum. Combinado? Ok, então, sabendo disso, vamos aí para os nossos recados diários, que quem já está comigo, me acompanhando desde o início, conhece direitinho. E o que eu peço é, divulgue para os outros que ainda não conhecem as aulas, que ainda não acompanham. A aula começa às 7h30 da manhã, pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Tem reprise à tarde, não esquece. Então, se perdeu, eu acredito que seja a partir das 14 horas, você já pode assistir novamente. E também você pode assistir pelo aplicativo do Educa Recife, seja pelo celular, seja pelo tablet, você pode assistir a aula pelo Educa Recife. E além de assistir, você pode também participar no chat aí. É nesse momento que eu falo que vocês podem tirar suas dúvidas. Não tem ainda? Aí você baixa, né? Tem o QR Code que a gente coloca todos os dias e ele está aparecendo neste momento na tela. Então, baixa o aplicativo. Aponte a câmera para o QR Code e baixa o aplicativo, tá certo? Para poder você participar da aula desta maneira. Então, se você está aí com o seu celular, você pode fazer isso. Se você está com o seu tablet, também pode fazer. Não conseguiu nenhuma dessas maneiras? Acesse o canal do Educa Recife lá no YouTube. Lá estão arquivadas todas as aulas e você pode rever, ver, comentar, assistir. Lembrando que a gente sempre está passando por lá para dar um oi para vocês. E aí, vocês também podem dar esse oi e aproveita também e dá um like. Diz se gostou e se não gostou, tá certo? Vai conversando aí com a gente. Estamos hoje aqui, como sempre, com a presença da professora Márcia Cristina. Está aqui no chat conosco. Tudo bem contigo, Márcia? Olá, professora Mauricéia, tudo maravilhoso, até porque eu estou em boa companhia, viu, Mauricéia? Já chegou aqui, ó, vários estudantes que estão conosco. Temos aqui o Davi, a Williane, a Geovana, deixa eu ver mais quem está aqui por aqui conosco. Temos o Israel. Olha, o pessoal, hoje acho que o pessoal acordou cedo. Ô, Mauricéia, o pessoal acordou cedo, o galo nem cantou, mas o pessoal acordou, viu, Mauricéia? Que coisa boa, estão chegando junto. Olha, a Raíssa também. Olha ele aí, minha gente, bate palma, chama essa coragem. Olha lá, o galo. Eita, vocês acordaram hoje antes do galo, né? Mas que maravilha. Então, sejam muito bem-vindos. Fica aqui juntinho com a gente para aprender mais, né, gente?
Olha, Bárcia, hoje ele não só cantou, como também apareceu, mostrou que chegou na hora. Esse Carijó está cada dia mais animado com as aulas digitais, viu? Então, olha, Carijó, chega mais cedo, tá? Porque os meninos passaram na tua frente. Acordaram primeiro, Carijó. Você está marcando touca. Mas enfim, Carijó, vamos lá. Além de você e da professora Márcia, temos também a nossa intérprete de Libras, que transforma, né, que a nossa aula, que passa aí para a linguagem brasileira de sinais. Hoje a gente conta aqui com a presença de Brielle. Seja muito bem-vinda, Brielle, e aí tornando essa aula mais inclusiva e expandindo aí para mais pessoas, né, poderem acompanhar e compreender. E também a presença da nossa produção que cuida de Carijó e que cuida também da gente. Então estão ali sempre fofinhos, sempre animadinhos. Sejam bem-vindos também ao dia de hoje, né? Mais uma aula, vamos lá. Ô Maurício, só te interrompendo aí, sabe? Quem está aqui também conosco é a professora Luciana, ela achou o galo massa. Ah, professora Luciana, fica aqui com a gente, porque esse galo fica aí acordando os nossos estudantes, viu? Porque a gente não gosta que eles fiquem dormindo, não. E a Williane disse que acordou, acho que foi a hora que você acordou, né, Williane? 7 horas, muito bem. Antes do horário, a gente gosta assim. Isso. E a professora Luciana é como Carijó, ela está sempre aí nos bastidores, mas ela já apareceu também por aqui, viu, gente? Quem assistiu às outras aulas já conheceu a professora Luciana. Teve um dia, professora Márcia, que ela estava aqui conosco no estúdio. E aí, que bom, né, que a professora também gostou de Carijó. Carijó está fazendo sucesso, está fazendo, eu acho... Será que Carijó vai fazer mais sucesso do que a gente, professora Márcia? Olha, eu não sei não, viu? Eu só sei que é o seguinte, o Israel disse que colocou, acho que acordou às 6 da manhã. Gente! Aí, minha filha, eu acho que já está fazendo mais sucesso do que o nosso galo. Mas, enfim, já que vocês estão dispostos de acordar cedo, vamos embora trabalhar, porque hoje tem muita coisa para a gente fazer. O nosso tema hoje, de geografia e língua portuguesa, a gente vai falar sobre lugares. Lugares diferentes versus lugares desiguais, segundo a lógica diversa de produção dos espaços urbano e rural, que é o que a gente tem falado muito, né, sobre o que é campo, o que é cidade, quais são as características que especificam esses espaços e também que diferem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós não vamos nos deter muito, assim, nas especificidades de cada um, vamos falar de forma genérica, tá certo? Vocês vejam aí que eu trouxe uma imagem, né, de um prédio que representa esse espaço urbano e de uma parte, assim, mais rural, com um agricultor, um animal, mais planta, e isso são características mais específicas do espaço rural. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E para a gente iniciar, a gente vai estudar na aula de hoje os elementos de coerência e coesão de um texto, nosso foco. A gente está sempre trabalhando a leitura e eu trouxe um texto para vocês, bem interessante, um conto que é também dos irmãos Grimm. Tá certo? Então, eu trouxe esse conto para vocês, para a gente iniciar falando sobre isso, porque ele trata sobre essa questão de um espaço, que eu não vou contar agora, vocês vão ver aí na hora da leitura. E a gente também vai observar as relações existentes entre as paisagens do campo e da cidade, que é o que a gente tem trabalhado nessas aulas de geografia. Ok? É isso aí, vocês gostaram? Então, vamos iniciar apresentando alguns personagens. E eu já pergunto a vocês que estão aí no chat, se vocês olhem bem para esses personagens, será que vocês sabem de que história eu os trouxe, eu os regatei? Eu tenho aí um burrinho, eu tenho um galo, né, uma galinha, um cachorro e uma gatinha. Olha só, 4 animais. Onde será, que história será que aparecem esses 4 animais? Será que vocês sabem? Se souberem, me conta aí, enquanto a gente não faz a leitura. E enquanto a gente não faz a leitura, eu vou mostrar para vocês que esses animais também aparecem em uma outra história chamada Os Saltimbancos. Não é a história que eu vou contar hoje, tá? Mas eles aparecem aí, Os Saltimbancos. E aí eles têm uma música que era A Cidade Ideal, a cidade ideal. E nessa cidade ideal, eles falam sobre como é que cada um gostaria
de ver, de ter a sua cidade. Vocês imaginam qual é a cidade que o burrinho gostaria de ter? Qual é a cidade que a galinha, né, gostaria de ter? E o cachorro? Qual é a cidade que ele acharia interessante? E a gatinha? Então, cada um, nessa musiquinha, ele conta a cidade que gostaria de ter para ele. E essa história aí é chamada de A Cidade Ideal. É uma música, tá certo? Não é a história que eu vou contar, não. Ok? E aí aparecem esses personagens. Será que você já sabe de que história eu estou falando? Qual é a história que eu vou contar para vocês? Será que vocês já sabem? Será que vocês já viram esses personagens em algum conto? Professora, eles disseram alguma coisa? Não disseram, eu acho que ainda estão pensativos, viu, professora Mauricéia? Então vamos contar a história para que eles conheçam, né? Olha só, vamos lá para a nossa hora da leitura, tá certo, professora? E você? Você lembra desses personagens em algum momento? Eu lembro dos personagens, mas eu ainda estou assim em dúvida da história, viu? Eu suspeito, mas eu vou esperar aí você falar pra gente. Pois é, olha Israel disse que lembra aqui, ó. É, Não sei Israel? se ele disse sim, eu não sei o sim, eu não sei o que é que o sim está significando aqui de Israel, viu? Eu acho que lembra dos personagens, a gente está em dúvida, né, Israel? Eu acho que você está no meu time agora, eu acho que está em dúvida aí qual é a história que a professora Mauricéia vai trazer pra gente hoje. E tô curiosa, e vocês? Vamos lá. É uma história, o nome da história é Os Músicos de Bremen. Tá certo? Então, aqueles personagens que eu mostrei para vocês, eles fazem parte desse conto, fazem parte dessa história. Os Músicos de Bremen. E diz assim, ó. Era uma vez um velho burrinho, seu dono decidiu vendê-lo porque já não precisava dele. Então, o burrinho pensou, vou fugir para ser músico em Bremen. No caminho, encontrou um cachorro que tinha sido abandonado por ser muito velho. Venha comigo, vamos ser músico em Bremen. Estrada fora, encontraram um gato que tinha sido expulso pelo dono, porque já não conseguia caçar ratos. Venham com a gente, vamos ser músicos em Bremen. Depois encontraram um galo que estava fugindo porque sua dona queria fazer um ensopado dele. Ah, coitado. Venha com a gente, vamos ser músicos em Bremen. Ao anoitecer, cansados, pararam para repousar. De repente, o galo gritou, vejam, há uma luz lá em cima. E eles decidiram ir até lá, juntos, para ver o que era. Na casa, encontraram 2 ladrões. Os 4 amigos tiveram uma ideia. Os ladrões acreditaram ter visto um monstro assustador. Aterrorizados, fugiram e não foram mais vistos. Vocês observem aí que a ideia dos animais foi... Nessa imagem a gente vê muito bem. Cada um subiu nas costas do outro, ficou parecendo um bicho assim horroroso por conta da sombra, né? Então, quando eles apareceram na janela, os ladrões olharam para aquilo ali, nunca tinham visto nada igual e correram assustados. E aí, os amigos entraram na casa e encontraram mantimentos, um violão, um trompete e um tambor, que são instrumentos musicais. Vocês estão lembrados que o desejo deles era ser músicos em Bremen. E aí eles encontraram exatamente o que estavam precisando, instrumentos musicais. Além de também ter encontrado alimentos, não é? E aí, o que é que aconteceu? O galo cantava e os outros animais tocavam. Eles tinham encontrado 3 instrumentos. Então, o galo era o cantor e os outros tocavam. E naquela casa, viveram felizes e contentes para sempre. Observem que eles não precisaram encontrar a cidade de Bremen para realizar o sonho. Naquele local mesmo, ali no meio do caminho, eles conseguiram realizar o sonho deles, de encontrar o que eles queriam.
tocar e cantar, né? Passar aí a sua vida sendo músicos e também sendo úteis, porque quando eles foram expulsos, eles já achavam que ele já não tinha mais serventia. E aí é uma história muito interessante, mas eu também acho uma história muito triste. O que é que você acha, professora? Eu acho porque retrata a questão do abandono, né, da rejeição, né, dos animais inicialmente, mas também tem aquilo ali da superação, né, deles conseguirem resgatar o quê? A felicidade, porque a felicidade precisa estar aqui, ó, no nosso interior. Apesar das coisas que acontecem na nossa vida, né, nas nossas vidas, existem coisas alegres, felizes e existem coisas tristes. E quando acontecer coisas tristes, a gente tem que o quê? Buscar a nossa felicidade. É o que a gente diz que é a superação. Isso é que é o mais importante. É isso aí. E os nossos estudantes, será que eles reconheceram o texto dessa vez? Bem, eu estou aqui vários sims, agora eu não sei se é que gostaram da história ou se já conheciam a história, entendeu? Porque foram feitas aqui 2 perguntas, aí eles responderam sim, o Jaziel, o Israel. Então eu não sei se é que gostaram ou se conheciam, mas eu acredito que gostaram da história, viu, Mauricéia? Que coisa boa. Pois é. Essa história, eles podem encontrar, vocês que estão aí assistindo na TV, assistindo no YouTube também, no tablet, no Educa Recife, vocês podem encontrar essa história na árvore de livro. Está aí na tela, né, a referência. Qual foi o livro que eu tirei essa história? Então, é um livro que tem vários contos, eu já trouxe outros contos para aqui, e o nome do livro Era uma Vez um Conto. E aí eu coloquei dessa vez qual foi o conto que eu retirei, que foi Os Músicos de Breme. Então, além desse, vocês encontram outros contos, e são contos curtinhos, fáceis de ler e gostosos. Vocês vão gostar, vocês vão se divertir. Então, quando acessarem a árvore de livro, olha aí uma dica de leitura, procurem esse livro, que vocês vão encontrar vários contos, que é o que a gente está lendo, contos tradicionais, e vão aproveitar para se divertir, porque a leitura, gente, ela diverte, ela também é uma forma de lazer. Então, leiam, porque ler é muito bom e abre nossos horizontes, tá certo? Mas aí, veja bem, a gente fez a leitura, eu mostrei a vocês a referência da história, junto com os saltimbancos, que são personagens também inspirados nessa história, os músicos de Breme, e que eles falavam de uma música, né, a cidade ideal, cada um pensando qual era a cidade ideal para eles. E então, a gente vai pensar um pouquinho, não na cidade ideal dos saltimbancos, mas nessa história que eu acabei de ler para vocês. Vamos procurar alguns elementos, tá certo? De coerência, de coesão. Por quê? Porque na coerência a gente procura ver se o texto assim você está compreendendo. Então, se você conseguiu compreender, se o autor passou elementos onde você entendeu a história direitinho, ela tem uma segmentação, é uma coerência. E os elementos coesivos são aqueles que precisam, por exemplo, o sinal de pontuação, as palavras corretas, conjugações corretas. Então, são elementos coesivos que também permitem você compreender o texto. E para saber disso tudo, a gente vai fazer alguns questionamentos e eu quero que vocês me respondam. Vamos conversar sobre o texto. Primeira coisa. Segundo o texto, os 4 bichos da história, os músicos de Breme, eles foram abandonados por seus respectivos donos, né? Cada um tinha um motivo diferente, mas eles foram abandonados. Por que, minha gente, eles foram abandonados? Vocês têm ideia? Vocês sabem? Vocês lembram por que eles foram abandonados? Fala aí para mim. O que é que vocês acham que aconteceu? Eu e a professora Márcia, a gente começou conversando, né? Quando eu terminei de ler a história, a gente começou conversando um pouquinho sobre isso. Por que que os bichos se encontraram aí? Qual foi o motivo? Cada um tinha aí um motivo diferente, mas na verdade tinha algo em comum. Então, o que foi que aconteceu? Eles foram abandonados pelos seus donos. Qual foi o motivo? Será que vocês sabem? Será que vocês têm alguma resposta para mim, professora? Eu estou aguardando, vamos lá. Eu sei que acordaram cedo, mas eu quero esses dedinhos aí, trabalhando cedo também, viu?
Eu sei que a gente é muito bonita aqui, fica na televisão, no tablet, né, Mauricéia? Isso mesmo. Eles ficam assim encantados, mas eu quero só esse encantamento não, viu? Eu quero aí trabalho. Vamos embora trabalhar, meninos. Pois é. E aí a gente vai seguir aquela dinâmica, professora Márcia. Como a gente tem aquele tempinho apertado, não é? Sempre. A gente vai seguindo e aparecendo alguma resposta, você vai me falando, combinado? Combinado. Jaziel colocou uma interrogação. Será que ele não entendeu a pergunta? Pergunta de novo aí, Mauricéia, por favor. Vou perguntar sim. Olha só, o que eu quero saber é o seguinte. Nesta história, os músicos de Bremen, os personagens, que são os 4 bichos, eles foram abandonados pelos seus respectivos donos. Veja, respectivos quer dizer de cada um. Respectivos. Eu sou o dono do galo. Márcia é o dono do burro. Vamos dizer, então, respectivos é o que se refere ao dono de cada um deles, que foram abandonados. Não tinha um dono só, eram 4 bichos, 4 donos. E aí eles foram abandonados. E o que eu quero saber é qual foi o motivo do abandono. Por que eles não estavam mais juntos? Por que eles foram abandonados? Qual foi o motivo, gente? É isso que eu quero saber, tá bom? E olha só, eu vou seguindo e vou respondendo. Eles foram abandonados porque, de acordo com os seus donos, os 4 bichos já estavam o quê? Velhos e inúteis. Eles já não serviam mais. Mas a gente viu que isso era diferente. Vocês entenderam agora? E aí? Eu acho que o Djavan entendeu por causa do gato, viu, Mauricéia? Ele colocou aqui, ó, porque não caçava mais ratos. Então, o Djavan está se referindo aí, ó, ao gato, né? A inutilidade no caso, né? Ah, a Giovana também disse que eles estavam velhos. Olha, tá surgindo, viu, Mauricéia? Eu gosto assim. Então, Djavan aí? Foi o Djavan e a Giovana. Djavan e Giovana. Muito bem, é isso mesmo. Djavan, você acertou. O gato não caçava mais rato. A Giovana falou o quê, professora? Que velhos, eles estavam velhos. Estavam velhos, isso mesmo. Então, é essa a resposta. Eles estavam velhos para os donos deles, né? Para os respectivos donos. Isso não significa que era verdade, porque cada pessoa tem a sua utilidade na vida e a sua fase. Não tem essa história de ser velho, ser inútil, não. Cada pessoa, ela vive de acordo com o seu tempo. E assim, como a história retrata os animais com emoções humanas, a gente retrata isso também na história deles, tá? Vamos para a próxima pergunta, que nosso tempo está, indo embora. Durante uma pernoite, olha aí outra palavra que precisa prestar atenção. Pernoite significa o percurso de uma noite, a duração de uma noite. Durante um pernoite, no meio do caminho, nosso quarteto, que são 4 animais, descobre uma casa onde um belíssimo jantar está sendo desfrutado por uma trupe, por um grupo de pessoas, que no caso eram ladrões. Então, essa parte da história refere-se ao quê? Ao início da história, os músicos de Bremen, ao conflito da história, os músicos de Bremen, ou ao desfecho da história, os músicos de Bremen. Então, gente, qual é a parte da história? Nós falamos sobre isso, sobre desfecho, sobre conflito dentro de um conto. Então, nesse caso aí, seria o início, o conflito ou o desfecho? O Jaziel colocou a letra C, viu? Ele disse que era o desfecho da história. O desfecho. Lembrando, Jaziel, que desfecho é a finalização, né? Giovana colocou a letra A. Letra A, que seria o início. Isso. Olha só, gente, eu estou falando que eles já estavam caminhando, já tinham se encontrado e eles estavam já seguindo e encontraram essa casa. Então, na verdade, isto é o conflito, né? Isso aí é o desenvolvimento. Qual era o conflito? Eles estavam caminhando em direção a Bremen para poder ser músicos. E ao chegarem no meio do caminho, eles encontraram uma casa com ladrões, resolveram pregar um susto e aí foram embora. Então, na verdade, seria o conflito. O Davi e Israel já colocaram aqui a letra B, viu, Mauricéia? Então, Davi e Israel, isso mesmo. E os outros, eu espero que tenham compreendido. A gente está falando do desenvolvimento da história, que sempre tem algo para ser resolvido. Isso aí é o conflito. Enfim, vamos lá. Hoje a gente ia falar de elementos coesivos e coerentes, compreensão textual, mas também íamos falar de
paisagem. Então, quais paisagens você vê ou observa no seu dia a dia? Eu estou perguntando a vocês. No dia a dia de vocês, vocês olhando ao redor pelo caminho que vocês fazem quando vão para a escola ou para qualquer outro lugar, para a padaria, para o mercadinho, na rua, quais são as paisagens que vocês observam? Tem muita casa? Tem pouca casa? Tem prédios? É distante as casas uma da outra, a rua é movimentada, a rua é calçada, tem algum rio por perto, algum riacho. Tudo isso faz parte das paisagens. Então, tudo que eu consigo ver através da minha visão, da minha janela, do meu observar, é uma paisagem, tá certo? E as paisagens, elas são diferentes, são diferenciadas. E é o que a gente vem falando aí o tempo todo. E o ser humano, ele também interfere, ele acaba produzindo as paisagens, principalmente transformando os ambientes, né, mais naturais, que a gente poderia se referir, por exemplo, a uma paisagem do campo, uma paisagem rural, em paisagem urbana. E de que maneira eles transformam esta paisagem? Eles transformam produzindo, né, fazendo construções, as construções que existem nas áreas urbanas, como edifícios, avenidas, ruas, casas, que a gente já viu que tem maior proporção do que nas áreas rurais. E aí, também eles colocam alguns elementos naturais, que seriam a grama, as árvores, as flores, que é importante que tenham esses elementos também na paisagem urbana. E aí eu trouxe para vocês duas imagens, né? Dizendo a vocês o seguinte, nessas imagens, o que é que caracteriza a paisagem aí? Qual seria a paisagem rural e qual seria a paisagem urbana dentro das características que a gente já trabalhou aqui? A gente já falou que na paisagem rural a gente encontra mais plantações, as casas são mais distantes. Na zona urbana, a gente encontra as casas mais próximas, a concentração de pessoas na rua é maior, o tráfego é maior. Então, nessas duas imagens, a gente vê isso claramente, né? Em uma, a gente vê assim uma grande plantação, e aí a gente pode dizer que caracteriza a zona rural, e na outra a gente vê pessoas andando na rua, não é? A gente vê elementos que são mais típicos das zonas urbanas. Então, sabendo disso, o que é que a conclusão que chegamos é que no ambiente rural predomina áreas verdes com bastantes árvores e vegetações. Predomina significa que tem mais. A fauna é mais diversificada, fauna referente a animais, então tem mais animais, incluindo animais silvestres, que vivem em matas, em florestas, e domesticados, que são aqueles que os homens criam nas suas casas, como galinha, cabra, vaca, etc. E, em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim como a interferência humana na paisagem. Então, tudo isso acontece. Professora Márcia, será que esses alunos estão compreendendo? O que é que eles estão dizendo aí para a gente? Eu sei que choveu aqui resposta quando você perguntou da paisagem, viu? Eles falaram do sol, o Iliane falou do sol aqui. Eu acho que a paisagem aí perto da casa de Iliane tá sol, viu? A Rayane disse que era muita casa. A Giovana também, a casa dela, ela tá observando, né, que na paisagem também a casa dela está ali, o Davi. E olha só, eu quero chamar a atenção aqui hoje, viu, Mauricéia, de Yasmin, que Yasmin acordou tarde, viu? Que ela tá perguntando aí, cadê o galo? O galo já cantou, Yasmin, acho que você não ouviu não, viu? Então, ó, pode tratar de acordar cedo. Eita, olha ele cantando de novo pra tu, Yasmin. Só pra você, viu, Yasmin? Porque os outros já ouviram o galo e ele já apareceu por aqui. Então, ó, amanhã te lembra que o horário é 7h30. E a gente hoje está falando de paisagens rurais e paisagens urbanas. E ela disse que a paisagem rural aqui é agricultura, viu? Tá vindo aí com a agricultura na cidade rural. Ela viu as imagens que eu mostrei anteriormente, né? Ai. Pois é isso mesmo. Então, falei das características das paisagens rurais e agora vamos falar um pouquinho da paisagem urbana. Na paisagem urbana destacam-se os prédios, o trânsito de veículos e a concentração de pessoas. Infelizmente, neste tipo de paisagem, nesse espaço, a gente também tem um maior número de poluição, que pode ser visual, né, através dos outdoors, das faixas de propagandas, em muros e postes, a gente vê muito mais nos espaços urbanos, a poluição do ar, a poluição sonora, que são barulhos de todos os tipos. E é bastante perceptível, ou seja, notável
estado, nas grandes cidades, enquanto no ambiente rural ela existe em menor grau. Ok, gente? Então, olha só, a gente pode diferenciar o campo e cidade, eles são vistos, como eu já disse a vocês diversas vezes, como lugares que se complementam. Apesar da existência de técnicas de trabalho diferentes, de vivência diferente, o modo de viver é diferenciado, mas eles se complementam. E isso será conteúdo para as nossas próximas aulas, que a gente vai estar falando ainda sobre paisagens urbanas, paisagens rurais. Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido nosso conteúdo de hoje. A gente estava explorando esses espaços rurais e urbanos e mostrando que, na verdade, são diferentes um do outro e, às vezes, também são desiguais, são conceitos bem diferentes, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido bem, não é, professora Márcia? A gente vai se despedindo agora dos nossos alunos que estão aí nessa primeira parte da aula. Vamos sim, inclusive eu quero aqui falar com o Cauê, né? Cauê tinha colocado que acho que ele observa a paisagem da janela da casa dele, então continue observando essa paisagem aí em todos os lugares, viu, Cauê? E ficamos por aqui, né, minha gente? Até a próxima aula comigo, viu? Não deixa a gente só não! Aula com a professora Márcia daqui a pouco. Obrigada, Brielle. Obrigada, produção. Obrigada, Carijó. E até a nossa próxima aula, gente.